Olá pessoal, então no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma breve introdução sobre o uso desse programa Scidavis, que é um clone do Origin, né, para a gente fazer gráficos científicos com boa qualidade. É um software gratuito, vocês estão vendo aqui a cara dele na minha imagem esquerda. Ele é praticamente igual ao Origin mesmo, tá? O Origin é um software pago para fazer gráficos científicos, que vocês provavelmente vão usar no futuro. Mas aqui no nosso curso a gente pode se ater ao Scidavis, que dá conta do recado, faz praticamente tudo que o Origin consegue fazer. E, como eu disse, é gratuito e muito bom. Quem conhece o Origin deve estar vendo aqui na imagem que é bem parecido mesmo com o Origin, tá? Bom, essa aqui é a página do Scidavis, onde vocês podem baixar o programa. Então, acessando scidavis.sourceforge.net, vocês podem vir aqui em Download e download de novo dentro do sistema de downloads do SourceForge e automaticamente você já vai baixar o Scidavis adequado para a sua plataforma. Ele é compatível com Linux, com Windows, com Mac também, eu imagino. Então ninguém vai ter nenhuma dificuldade de instalar, tá ok? Bom, eu vou alternar agora então para o Scidavis propriamente dito, para a gente ver como é que utiliza alguns recursos básicos dele. A gente não vai fazer muita coisa avançada hoje não, só fazer uma breve introdução ao seu funcionamento. Então tá aqui. Eu já deixei pronto aqui um gráfico no Scidavis só para ilustrar um pequeno detalhe do funcionamento dele, que é um detalhe que eu particularmente não gosto muito, então eu vou ensinar vocês a configurar o Scidavis da forma que eu gosto. Tá? Então veja, aqui eu já tenho uma tabela de dados que eu já preenchi só para dar essa primeira ilustração, e aqui eu já mandei fazer um gráfico. Daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês como fazer o gráfico de fato. Vamos fazer do zero alguma coisa para ver como é que funciona. O que eu quero dizer de cara, que é algo que eu não gosto, que é o seguinte: feito o gráfico, ele tem aqui, tem a janela, uma mini janela aqui dessa tabela de dados, uma mini janela do gráfico, que eu posso mover, né, se eu tiver vários gráficos eu vou me organizando. O que acontece é que se eu redimensionar a janela do gráfico, o gráfico redimensiona junto. Ele tenta escalar, veja, a fonte escala junto, cresce, né? Mas você perde o formato do gráfico. O gráfico pode ficar mais fino, mais grosso, né? Isso depende do formato da janela. Se eu maximizar a janela, ele também muda o formato do gráfico. Então, se eu estava satisfeito com um gráfico com esse formato padrão aqui, mais quadradinho, que é o que a gente costuma gostar, eu vou lá e maximizo a janela, eu perco o formato, né? E na hora que eu for salvar esse gráfico para colocar num relatório, num artigo, ele vai salvar com o formato que tiver na janela. Então essa característica é uma das poucas coisas que eu não gosto aqui no Scidavis. Então como que eu lido com isso? Então vamos ver algumas configurações aqui que eu acho interessante modificar do padrão. Então para editar isso eu vou vir aqui no menu editar, preferências. Veja, o meu Scidavis já está em português, então aqui quando você instala ele vem em inglês, aqui em idioma eu escolhi português para facilitar a nossa discussão. Então essa característica em particular do redimensionamento está aqui no menu Preferências Gráficos 2D. Aqui embaixo, ó, não redimensionar as camadas quando os tamanhos das janelas forem alterados. Então eu vou ativar aqui, dar OK, e nesse momento agora está fixo. Se eu alterar a janela, não muda mais o tamanho do gráfico. Se eu maximizar, também está lá fixo. Bom, mas e se eu quiser então alterar o tamanho do gráfico, né? Se eu fixei a janela, aumentei aqui, mas eu quero mudar o formato, o tamanho do gráfico, eu posso vir com o botão direito, geometria, e alterar manualmente os valores aqui com total controle dos tamanhos, né? Por exemplo, vamos dobrar aqui para 800. Veja que ele já escala a altura e a largura para ficar com a mesma proporção. Se eu não quiser manter a proporção, eu posso desmarcar aqui. Então, ok, veja agora ele já escalou para o dobro do tamanho, certo? Se eu quiser fazer isso de forma mais manual, se eu apertar Shift e clicar no gráfico, ele seleciona o gráfico como um todo, e aí eu posso, por esses quadradinhos aqui, redimensionar para o tamanho que me agrada, o tamanho que eu preciso, né? Se eu tiver vários gráficos, eu posso compor um do lado do outro como eu quiser, tá? Tem uns truques para fazer isso de forma mais automática também, que depois a gente dá uma olhada.
Certo? Essa é a primeira configuração que eu recomendo vocês alterarem para manter o tamanho fixo. Se vocês não se incomodarem com o tamanho variável, não altere, fica a critério de cada um. Outras configurações que eu gosto de mexer aqui nas preferências seria o seguinte: aqui em geral, formato numérico, a gente tem aqui o separador de decimais. Então, do jeito que está, veja o padrão, ele está usando o ponto para separar o inteiro do decimal e a vírgula para separar os milhares. Isso é o padrão americano, né? O padrão do sistema imperial. E não é o que a gente costuma usar no Brasil. No Brasil a gente usa a vírgula como separador decimal e o ponto como separador de milhar. Então aqui você pode alterar para evitar essa confusão. E veja, cada software define esse padrão de um jeito diferente. Então você tem que tomar cuidado. Se você for pegar uma tabela de dados do Excel, copiar para cá, tem que ver se o padrão está correspondente. Isso pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Tá? Então aqui eu vou passar para a vírgula como separador decimal e vou optar por não usar o separador de milhares, né, que é o separador de grupos, certo? E o formato numérico pode deixar em automático. Então os meus números vão ficar assim, 1000,1, 2, 3, 4, 5, 7, por exemplo. Né? Então vou dar OK. Isso é a maneira que me agrada mais para deixar a configuração padrão do SciDavis. Certo? Bom, dito isso, vamos fazer o seguinte: eu vou fechar o SciDavis, abrir de novo com um projeto em branco, para a gente aprender a de fato fazer o gráfico e manipular agora as informações aqui. Então vamos lá. Fechar, não vou salvar e abrir novamente. Bom, veja, quando você abre o SciDavis, ele já abre naturalmente com uma tabela padrão em branco para você preencher. E a tabela ela contém esses três elementos: a coluna X, a coluna Y e uma aba aqui de configuração do tipo numérico, uma descrição da tabela que você pode dar nome para as colunas, né? Aqui está nome 1 e 2 por padrão, porque ele não sabe o que você vai fazer. Tá? Os detalhes de tipos numéricos que estão aqui e fórmulas para você aplicar, preencher a coluna automaticamente com alguma fórmula, se você desejar. Tá? A gente não vai usar muita fórmula não, então vou me ater aqui aos dados numéricos na coluna. Eu posso eliminar essa aba de configuração clicando na setinha aqui, certo? E vou preencher os dados aqui. Então eu vou preencher os dados com alguma coisa da minha cabeça, nada muito realista, só para a gente estabelecer alguma coisa, algum exemplo. Então vou colocar aqui números 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 100. E vou preencher a coluna Y como se ela fosse uma coluna y igual a 2x, só que com um pequeno ruído. Vou cometer alguns erros na conta y igual a 2x. Então, em vez de 2 vezes 10, 20, em vez de 20 eu vou colocar 15, em vez de 40 eu vou colocar 45, em vez de 60 vou deixar 60 mesmo, 80 vamos pôr aí 90, 40, em vez de 120 vamos pôr 115, em vez de 200 vamos pôr 190, só para o gráfico não ficar muito perfeito. Né? Agora, se eu quiser graficar esses resultados, eu venho aqui e seleciono as duas colunas, a coluna X e a coluna Y que eu quero graficar, e eu posso vir aqui no menu gráfico, eu tenho a opção de gráfico de linha, gráfico de dispersão, gráfico de linha mais símbolo, que é uma combinação da linha e dispersão, e várias outras opções especiais que a gente vê ao longo do curso. Eu posso usar os atalhos aqui da barra de ferramentas. Eu tenho aqui essa linhazinha que representa o gráfico. Eu posso clicar e tem a mesma escolha, né? Linha, dispersão ou linha mais símbolo. Tipicamente, num trabalho experimental, a gente sempre vai usar o gráfico de dispersão, porque representa os pontos que foram coletados experimentalmente. Então a gente vai entender que essa tabela de dados é uma tabela de dados experimental, onde são as medidas, né? Cada uma das medidas que eu fiz e tabelei. Então, clicando aqui, dispersão, eu obtenho um gráfico com a dispersão que a gente obteve. Veja que o gráfico ficou com uma reta mais ou menos bem definida, com aquela ruideira que a gente provocou. Acho que aqui em algum lugar eu errei feio, né? Aqui eu pus 40, não, em vez de 40, 2 vezes 50, 100, vamos colocar
110. Tá? Aí voltou para lá. Veja que o gráfico automaticamente ele se atualiza aqui. Bom, o que tem nesse gráfico? Veja, o gráfico ele já constrói os eixos, né, x e y adequadamente, coloca um título provisório em cada um dos eixos, já coloca uma legenda, que nesse caso não é muito necessária, porque só tem um gráfico aqui, só tem um conjunto de dados, e coloca o título ali em cima. Em gráficos científicos, tipicamente, a gente não coloca título. Tá? Em gráficos de trabalhos finais científicos, a gente usa só os eixos e a legenda. Título não é necessário. Então vamos fazer o seguinte, eu não me lembro certinho aonde fica a configuração que exclui esse título, mas vamos fechar, vamos apagar esse gráfico e vamos procurar aqui nas preferências aonde fica essa opção de não exibir o título. Então aqui em preferências, eu imagino que fica aqui em gráficos 2D, aqui ó, mostrar título. Então eu vou desativar essa opção, mostrar título, dar OK, e vou fazer a mesma coisa de novo. Vou selecionar as colunas X e Y e vou graficar. Veja, agora não tem o título por padrão. Né? É interessante porque, veja, ao remover o título, ele já escala o gráfico com um formato que ocupa melhor essa janela aqui. Né? Eu acho mais agradável, também é uma opção minha. E feito o gráfico, o que eu quero fazer? Bom, quero dar uma cara de resultado experimental para esse gráfico. Então, as minhas medidas aqui, o que elas representam? Né? Então, no nosso experimento que a gente fez na primeira aula, a gente mediu a espessura de N folhas e fez o gráfico da espessura como função do número de folhas. Que é mais ou menos os dados que eu coletei aqui, só com a mudança de unidades. Né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, número de folhas. Dei um duplo clique para entrar nessa janela aqui, né? Você clica duas vezes no eixo aqui, no título do eixo, ele abre essas opções e eu coloco aqui o texto que eu quero. Fechou, deu OK, está lá, número de folhas. Mesma coisa aqui no eixo Y. Vamos colocar, por exemplo, espessura. As unidades que eu coloquei aqui, elas estão em... Eu acho que eu converti na minha cabeça para micrômetro, tá? Se não me engano. Micrômetro, né? O símbolo é o Mi, que é uma letra grega. Então, como é que eu posso fazer essa letra grega? Veja que aqui eu tenho algumas opções extras dessa formatação do texto. Eu posso clicar aqui que ele me mostra todas as letras gregas. Então, o micrômetro é esse Mi, fechar, já colocou lá, e o M. Então, isso aqui é uma convenção também que nos eixos, você coloca o título do eixo ou a letra representando a grandeza que está graficada, né? E coloca a unidade usada nos dados entre parênteses. Então, aqui, micrômetro entre parênteses. Dá OK? Tá lá, já deixou bonitinho ali a espessura graficada. Outro elemento que a gente costuma modificar é aqui a legenda. Então, nesse caso, bom, eu tenho a opção de excluir a legenda, posso apertar o botão direito e removê-la, né? Isso é adequado quando nosso gráfico tem só um conjunto de dados, então eu não preciso de uma legenda para descrever ele, mas vamos deixar a legenda aqui. Então aqui eu vou dar um duplo clique e aqui, veja, tem dois elementos. Tem esse pequeno comando aqui, não sei se dá para ver no vídeo, que é o /C1, que representa o conjunto de dados 1, tá? Ele coloca por padrão. Tudo que você vai mexer é no que vem em seguida. Eu tiro o texto aqui, tabela 1, e vou escrever dados experimentais. Né? Dependendo do conjunto de dados que você tiver, você pode querer ser mais criativo que isso. Ok? Beleza, então com isso eu tenho aqui o meu gráfico já de uma forma razoavelmente pronta. Né? Eu vou salvar esse projeto, então arquivo, salvar projeto ou Ctrl S, né, atalho padrão para salvar, e vou dar o nome aqui de projeto teste. Claro, vocês sejam mais criativos que isso na escolha de vocês. Bom, por fim, o último elemento que eu quero editar aqui nesse gráfico, no nosso breve tutorial, é traçar a melhor reta desse gráfico. Okay? A gente não viu ainda no curso o que significa essa regressão linear, que é traçar a melhor reta. Então eu vou introduzir aqui como fazer isso aqui no SciDavis para aproveitar esse tutorial, mas a gente vai ter mais para frente
uma aula específica para a gente entender o significado do que é essa melhor reta e o que é a conta que o Sy Davis faz por trás para encontrar essa melhor reta, tá certo? Eu vou fazer de duas formas aqui, tá? Vou fazer primeiro com esse conjunto de dados que já está aqui e depois eu vou refazer com um elemento a mais. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar aqui a janela do gráfico, onde eu quero aplicar essa regra de encontrar a melhor fórmula, e eu vou vir aqui no menu Análise. O menu Análise tem várias opções, eu posso tomar derivada, integrar o gráfico, certo? Métodos de suavização, interpolação, coisas que a gente praticamente não vai usar nada nesse curso introdutório. E o que nos interessa aqui é esse ajuste rápido. Eu tenho várias opções, a regressão linear, a regressão polinomial, exponencial, né, gaussiano, múltiplos picos, que é bem interessante. E eu tenho esse assistente de ajuste, que é para fazer ajustes mais complexos. Quase sempre o ideal, acho que, na verdade sempre, o ideal é a gente sempre usar a regressão linear, sempre que possível. Nos nossos trabalhos do curso de Laboratório de Física 1, sempre vai ser possível usar a regressão linear. A técnica para isso é você compreender o processo de linearização dos seus dados, que a gente vai ver nas próximas aulas, e aí o que acontece é que você grafica os seus resultados de uma forma que a expressão teórica esperada, que representa os seus dados experimentais, é uma reta. E aí você usa a regressão linear para encontrar essa melhor reta que representa os seus dados. Em trabalhos mais avançados, pode ser, é muito comum, que não dê para representar as coisas de uma forma linear, como uma reta. Então você pode fazer, por exemplo, quando você for fazer espectroscopia para identificar um material através de um processo de absorção óptica, alguma coisa assim, você vai fazer provavelmente uma análise de múltiplos picos, porque o seu gráfico é um gráfico com vários picos, né? Esses picos tipicamente são gaussianos ou lorentzianos, e aí o ajuste de múltiplos picos que vai ser o mais interessante para vocês. Mas aqui a gente vai se ater a usar só a regressão linear. Então, clicando aqui em regressão linear, ele faz instantaneamente e automático para a gente. Então, ele traçou aqui a melhor reta, mediante um cálculo que a gente vai ver nas próximas aulas. Ele, por padrão, coloca em vermelho e coloca uma legenda padrão aqui, linear ajuste 1, que é uma tradução do inglês mal feita, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar aqui? Primeiro, eu vou dar um duplo clique aqui nessa reta vermelha, venho aqui ó, em ajuste linear. Primeiro que, uma vez que é um dado de um ajuste linear, eu não gosto do vermelho, eu gosto de deixar um pouco mais delicado. Então, vou colocar aqui uma outra cor, por exemplo, cinza, tá? E, em vez de colocar uma linha sólida, contínua, eu vou pôr uma linha tracejada e eu posso aumentar um pouco a espessura dessa linha. Vamos colocar uma espessura 2, tá? Tracejada ou pontos, certo? Então, posso aproveitar aqui e alterar a aparência dos meus dados experimentais também. Então, o estilo são pontos com formato de elipse. Se eu quiser, eu posso usar um diamante, porque eu acho mais bonitinho, e aumentar o tamanho, né? Se eu achar que está muito pequeno, posso aumentar o tamanho dos diamantes aqui, certo? Ok? Fechou? Agora o gráfico já está com uma aparência melhor. A última coisa que eu gostaria de ajustar aqui é o título da legenda, né? Linear ajuste 1 está ruim, né? Então vamos trocar aqui, editar. Veja que ele já colocou o /C2, que é o conjunto de dados 2, e eu vou colocar aqui ajuste linear, né? Melhorar um pouquinho a tradução. Ok? Beleza, tenho ali um gráfico agora com uma aparência praticamente pronta. Tecnicamente, essa aqui é a aparência que a gente gostaria para um dado, para um gráfico que vai ser utilizado num trabalho científico final, tá? Tem os eixos bem definidos, as funções e a legenda muito bem definida. Agora, adicionalmente, veja que quando eu mandei rodar a regressão linear, ele abriu essa janela aqui em cima, ó, essa aba, digamos, que é uma aba de informações sobre o cálculo que ele fez. Então, ele soltou aqui algumas informações dizendo, ó, foi feita a regressão linear, ajustando os dados da tabela 1 com coluna 2, utilizando uma função linear do tipo ax mais b, né? Y igual a ax mais b, equação geral da reta. Está dizendo que erros padrão em y são desconhecidos, ou seja, a gente vai ver isso, tá?
não informei a precisão do meu instrumento, basicamente. O intervalo do eixo X, que foi feita a regressão linear, e aqui ele soltou dois dados, o valor de B e A. O que é B e A? É a equação da reta aqui, né? A, X mais B. Então, B é o coeficiente linear da reta, que é a interceptação em Y, e o A é a inclinação ou coeficiente angular, que me diz quanto que a reta está inclinada, né? Então, aqui ele soltou os valores, veja. Então, em B, a interceptação da reta, né, o coeficiente linear, deu 5,4 mais um bando de casa, mais ou menos 5,6 mais um bando de casa, certo? Então, ele deu o valor esperado e a incerteza da medida. É uma incerteza estatística que é decorrente do fato dos meus dados terem uns ruídos. Veja que isso aqui não é a estatística instrumental, que eu não falei de estatística de incerteza instrumental nesses dados. O que eu tenho aqui é uma incerteza causada pelo ruído dos meus dados aqui, né? Por essa flutuação que eu coloquei por não fazer a conta direito. E veja que esses dados deveriam ir para zero, né? Então, o valor da minha interceptação é 5,4 com uma incerteza de 5,6. Então, a incerteza está maior que o valor. Isso tipicamente acontece quando o gráfico deveria ir para zero. Tá? Quando o cruzamento aqui, né? Quando a reta projetada deveria cruzar em zero. E tudo bem isso, tá? Isso é consequência do ruído do experimento que sempre vai acontecer. E o parâmetro A, que é o coeficiente angular, a inclinação do gráfico, ele retornou aqui como sendo 1,89 com uma incerteza, né, mais ou menos 0,1. Agora sim está mais bonitinho, né? Um valor aqui 1,8 com uma incerteza de 0,1 é um resultado mais confiável. Então eu sei que o meu A está em torno ali de 1,8, enquanto o B, na verdade, deveria ser 0, porque a incerteza está maior que o valor. Adicionalmente, ele me retorna esses dois parâmetros aqui, o Q quadrado e o R quadrado, que representam a qualidade do meu ajuste. Vamos focar mais no R quadrado. Quando eu for falar do método de ajuste linear, a gente vai discutir mais sobre o que é esse R quadrado e o Q quadrado. O R quadrado, basicamente, os dois representam a qualidade do ajuste. O R quadrado, quando o meu gráfico é perfeito, se os meus dados experimentais fossem uma reta perfeita, o R quadrado daria 1. Então, qualquer desvio de 1 é uma imprecisão nos meus dados, ou seja, uma medida de quão ruidoso estão os meus dados, ou quão bem eles se ajustam à reta que eu tracei. Se eu tentasse pegar uma parábola e ajustar por uma reta, não ia dar certo. E esse R quadrado ia dar um valor bem pequeno. Tá? Então aqui deu 0,98, quer dizer que é um ótimo ajuste, está bem pertinho de 1. Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte então. Aqui eu posso, se eu não quiser acessar mais essa janela, eu posso fechar ela aqui, ó. Tá ok? Esses dados, né, o R quadrado e o valor dos coeficientes A e B, é algo que a gente não precisa colocar no gráfico. Na aula, se vocês olharem as minhas notas de aula, no exemplo que eu passei, eu coloquei no próprio gráfico os valores, mas eu coloquei lá só para ficar salvo, porque eu só ia mostrar o gráfico para vocês. Na prática, o correto é você colocar no texto do relatório esses valores. O gráfico é só isso daqui, esse é um gráfico apropriado. Todo o resto, esses valores que a regressão linear nos retorna, a gente coloca no texto do relatório, tá? Na discussão, na apresentação dos resultados. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou deixar esse gráfico salvo aqui, para a gente comparar depois, e aqui na tabela eu vou adicionar uma coluna. Então eu venho aqui com o botão direito e tem aqui a opção inserir coluna vazia. Tá? Ou, perdão, vou aqui em adicionar colunas, na verdade. Então, a diferença é o seguinte, perdão, deixa eu voltar atrás aqui, eu vou remover a coluna. Se eu escolho inserir coluna vazia, ele insere à esquerda da coluna que eu selecionei. Então ele iria colocar uma coluna entre x e y. Quer ver? Se eu clicar aqui, ó, tacou. Colocou uma coluna 3 entre a 1 e a 2. Não é isso que eu queria. Então eu vou excluir aqui. O que eu quero é colocar uma nova coluna depois dessa coluna 2. Então eu vou vir aqui com o botão direito e adicionar colunas. Aí ele coloca à direita. Tá? O que eu quero colocar nessa coluna? Eu quero colocar nela a incerteza da minha medida experimental, do meu instrumento de medida. Então vamos supor que esses dados aqui, do eixo Y, do eixo 2 aqui,
15, 45, 190, tem uma incerteza instrumental da ordem de 5. Tá? Se fosse a régua, seria lá o 0,05 centímetros. Aqui acho que eu converti para micrômetros, então vamos pensar que são 5 micrômetros essa incerteza. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coluna aqui, vou selecionar de novo, botão direito, e eu vou definir aqui, ó, o segundo item do menu, definir a coluna como erro em Y. Eu tenho a opção de erro em X e erro em Y, né? E as opções de eixo X, Y, Z, o Z se eu quiser fazer um gráfico 3D. Né? Então aqui eu vou colocar erro em Y e eu vou preencher essa coluna com os valores da incerteza. Veja que a incerteza pode variar de ponto para ponto. Mais para frente a gente vai ver porquê disso, porque a gente tem que combinar a incerteza do instrumento com uma incerteza estatística que a gente tira das médias de várias repetições da medida. Mas aqui vamos usar um único erro instrumental, que eu vou falar que é sempre 5. Ok? Bom, o que isso muda no meu gráfico agora? O que vai acontecer é que agora eu vou fazer o gráfico usando as 3 colunas. Então eu tenho a coluna X, a coluna Y e a coluna erro em Y, que ele escreve como Y erro, né, ER. Vou fazer o mesmo gráfico, botão aqui no botãozinho de gráfico de dispersão. Olha lá, o que mudou agora? Olha, é essencialmente o mesmo gráfico, só que agora eu tenho aqui as barras de erro já incorporadas junto dos pontinhos. Né? Essa barra de erro é a barra do mais ou menos 5. Então o valor da minha medida é o valor que está no pontinho, mais ou menos 5. Pode estar a minha incerteza que a medida real esteja nesse intervalozinho. Né? O que isso afeta o meu resultado? Bom, vamos primeiro deixar bonitinho aqui e colocar aqui o eixo número de folhas e aqui espessura, vamos escolher aqui a letra Mi, micrômetro, ok? O que isso muda? Bom, no gráfico só mudou essa aparência. Agora, quando eu for fazer a regressão linear, neste caso, ele vai usar essa informação desse erro do instrumento no eixo Y para fazer a conta. Então, é uma conta ligeiramente diferente dessa, porque agora considera o erro do instrumento. E vamos ver o que muda. Então, eu vou vir aqui em gráfico, análise, ajuste rápido, regressão linear. Bom, ele fez a mesma conta. Para fazer essa comparação, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou aqui, se eu subir a barra de rolagem aqui na janela de resultados, eu tenho o resultado anterior aqui também. Vamos colocar aqui nesse gráfico a expressão da reta que foi obtida e vamos fazer isso já satisfazendo a ideia de algarismos significativos que a gente vai ver na aula que vem. Né? Então eu vou clicar aqui em texto, adicionar texto na camada ativa, e vou aqui escrever a equação da reta. Então eu vou usar E para espessura igual o valor de B, né, lendo aqui, deu para mim 5,4 mais ou menos 5,6. Eu vou usar uma casa decimal só para a incerteza, que é a ideia de algarismos significativos. Então a minha medida vai ficar 5. O símbolo mais ou menos, eu consigo encontrar ele aqui nesse item, tá aqui, ó, mais ou menos, nesse símbolo, nesse botãozinho da integral, eu tenho vários símbolos matemáticos, o mais e menos lá no meio. Então 5 mais ou menos, e a incerteza com uma casa decimal, 5,6, com um algarismo significativo apenas. Então é 5,6, eu arredondo, dá 6. Tá? E a unidade na frente, micrometro. Ok? Vamos fazer assim, eu vou escrever E igual do jeito que ele escreveu lá, né? Não, vamos deixar assim, a espessura é isso. Como que eu vou fazer isso? Na verdade não, desculpa, deixa eu voltar atrás. Eu vou escrever aqui a espessura como sendo AX mais B. E aqui eu vou escrever os valores de A e B. Então esse aqui é o valor de B, e aí o valor de A, que está aqui em cima, da inclinação, deu 1,89 mais ou menos 0,1. Então, arredondando para uma casa decimal só, um algarismo significativo só, na incerteza, isso vai ficar 1,9. Vou copiar o mais ou menos daqui.
mais ou menos 0,1. Na lista eu pedi para vocês entenderem qual é a unidade do A e do B. Nesse caso é micrômetro os dois, tá? Porque o X aqui na verdade não é X, vamos chamar de N, que é o número de folhas, né? Eu vou pegar um pontinho aqui, um símbolo de multiplicação, para deixar mais bonitinho o gráfico. Então a espessura é A vezes o número de folhas mais o coeficiente linear B, que deveria ser zero. Então essa é a expressão. Veja, eu criei aqui o texto, então está aqui agora. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Então essa é a expressão e os resultados que eu obtive no gráfico, sem considerar a incerteza do instrumento. Como é que fica isso agora? Nesse caso aqui, ó. Então vamos fazer a mesma coisa, adicionar texto na camada ativa e vamos fazer a mesma brincadeira. Então E igual a A, vou usar o símbolo de multiplicação aqui, vezes N mais B. Neste caso, o A deu quanto? 1,89 mais ou menos 0,06. Então, vamos lá. Agora eu vou precisar de duas casas decimais. Cadê o mais ou menos? Mais ou menos 0,0, arredondando, 7 micrômetros. E o B deu 5, arredondando dá 5, mais ou menos 3,5 arredondando vai dar 4, ok? 5 mais ou menos 4. É isso? Isso. Certinho. Ok. Então veja que o gráfico é essencialmente o mesmo, mas ao considerar a incerteza do instrumento, né? Ao considerar a incerteza do instrumento, a conta mudou um pouquinho. Tanto o A quanto o B mudaram um pouco de valor. Bom, o A deu praticamente a mesma coisa, mas a incerteza do A mudou, né? Aqui eu tinha uma certa incerteza do A, que eu tenho uma outra incerteza para o A que foi afetada pela minha informação extra aqui, que é a incerteza do instrumento. Tá certo? Bom, essa é a essência de como usar esse programa, o SciDavis, para fazer o gráfico, a regressão linear e extrair as informações que a gente precisa. O que ficou faltando aqui é explicar o que é a regressão linear, o que significa essas contas e esses coeficientes que a gente não viu em detalhes ainda, e é o assunto das próximas aulas. Então, ao longo das próximas aulas, vamos ver esses detalhes. Beleza, gente? Qualquer dúvida, me procurem.